Você irá ouvir programa A Luz da Palavra com o pastor Duda. Este é um oferecimento da Igreja SOS Jesus em Bragança Paulista. Avenida Santa Isabel, número 580, bairro Vila Aparecida, em Bragança Paulista. Para Lucas 7. Aleluia. Lucas 7. Lucas 7:37. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Você quer ler comigo? E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por trás, aos pés, chorava, regava-os com lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com o unguento. Vamos orar, irmãos? Você que veio em busca de ouvir uma palavra vinda de Deus, eu queria muito que você se dedicasse nessa oração. Por favor, você veio à igreja de Cristo e você veio por necessidade do pão, por poder se alimentar do pão da vida, e eu queria muito que você se dedicasse nesta oração. Por favor, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos adorando o Teu nome em meio a uma sociedade tão horrível, e tão cheia de si, tão longe dos Teus caminhos, dos Teus preceitos, e tão distante, Senhor, do desejo de Te querer, e nós, pela Tua infinita misericórdia, fomos resgatados por Tua palavra, e estamos tendo essa rica oportunidade de estarmos aqui, Te adorando num momento tão glorioso de louvor como esse. Eu queria muito, Senhor, Te pedir perdão pelos meus erros, e queria muito Te pedir perdão pelos meus pecados, e dizer na minha oração, que os meus pecados são muitos, Senhor, e quantos eu nem sei quantos são, mas uma coisa eu sei, eu não gostaria de tê-los cometido. Eu não gostaria, Senhor, de tê-los feito contra o Senhor. O Senhor foi quem foi prejudicado no meu pecado. O Senhor foi quem foi agredido. E eu não peço perdão para o Senhor me usar. E não peço perdão para que haja derramamento da sua graça, para que os seres humanos saibam que o Senhor está me usando. Mas eu peço perdão porque Te agredi, Senhor. Peço perdão porque sei que agredi o trato que existia entre nós, e sei que não sou capaz de manter esse trato limpo. Sei que não sou capaz de manter este papel deste trato sem mácula. Sei que não sou capaz disso, e por isso Te peço perdão. Me desculpa, Espírito de Deus, por ter Te envergonhado, e por ter te causado mal com a minha atitude.
E eu me sinto muito mal com isso e te peço perdão pelos meus pensamentos, pelas minhas atitudes, pelos meus erros, por aquilo que eu faço e por aquilo que eu sou. Ó Deus, eu sei que sou extremamente pecador e nós estamos aqui e sabemos disso, mas mesmo assim, comprado pelo teu sangue, Senhor, viemos para te adorar e para te bendizer, viemos te devolver aquilo que é teu, Pai. Toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação é tua. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Não existe nenhum outro santo, Pai. Só o Senhor é santo. Fala conosco, Senhor. Dá-nos a graça, dá-nos o privilégio de sermos libertos, ou de sermos orientados, ou de sermos exortados, ou de sermos consolados pela Tua santa palavra, Pai. Dá-nos a graça de podermos ouvir, além da minha voz, Senhor, a Tua voz. No meio, Senhor, de todo esse som, dá-nos a graça de ouvir a Tua voz dentro do nosso ser. Muito obrigado, Pai, por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Será que existe alguém que essa noite nos visita pela primeira vez? Acho que não, né? Acho que não. Glória a Deus. Vamos lá. Irmão, não precisa trazer agora não, que ainda tem outro, tá bom? Glória a Deus. Bom, eu queria começar a falar essa mensagem falando que foi uma conversa com uma pessoa muito querida minha que me fez pensar, e que não só me fez pensar, mas que me fez ter coragem de abordar esse tema hoje aqui, porque o tema pelo qual nós estamos unidos hoje aqui é necessário se ter de fato muita coragem. É claro que na conversa houve uma luz se acendeu, e durante a noite e hoje o dia inteiro várias luzes se acenderam, porque a palavra de Deus é isso, é uma luz que se acende. Durante o nosso trajeto ela simplesmente acende na nossa escuridão, e a gente percebe muitas coisas e é alvejado por muitas coisas, e temos uma vontade imensa de poder transferir isso, e o Espírito de Deus nos anima e nos convida para essa transferência. A primeira coisa que eu queria falar aos irmãos é que falar do pecado muitas vezes atribui, muitas vezes diretamente, por osmose, por estar junto, é falar de algo que alguém faz, porque quem peca é o ser humano. O animal não peca, não dá para dizer: ô cachorro, você está traindo tua esposa, né? Não dá para dizer: ô girafa, você está se drogando, você está roubando, ô macaco, você está pregando o evangelho da teologia da prosperidade, não é? Quem peca é ser humano. Então toda vez que você se prontificar a falar de pecado, automaticamente essa mensagem será direcionada ao que um ser humano faz, porque quem peca é o ser humano. Então a primeira coisa que eu queria poder discernir com vocês é que quando se fala do pecado que algum ser humano comete, isso não é e nem nunca foi julgar o ser humano. A gente faz isso como escapatória para continuar vivendo a nossa vida. Quando a mãe vem, como minha mãe vinha, diria: filho, pelo amor de Deus, olha o que você está fazendo. Você olha a tua irmã, uma doutora, estudou não sei quanto tempo, olha você, parou na 8ª série, vivendo de droga, filho, pegando o que é dos outros, pelo amor de Deus, para com isso.
a minha saída era: está me julgando? Quem é você para me julgar, não é? Depois eu vim para o ambiente da igreja, e sempre que alguém tentava falar alguma coisa que um ser humano estava fazendo de errado, às vezes calha-se de se dar o nome, e às vezes não. Mas mesmo quando não, que é o meu caso, que prego aqui há 7 anos contra muitas coisas que acontecem e muitos pecados horríveis e horrendos que a própria igreja comete, muitas pessoas já disseram: poxa, pastor, eu gosto de vir à igreja, mas o senhor fala muito o que as outras igrejas fazem, o senhor fala muito de fulano, de Beltrano. Eu digo: não, você está equivocado. Eu quero que você pegue 7 anos de mensagem ali e procure qual foi a mensagem que eu citei nome de A ou de B ou de C. E mesmo que tivesse citado, é minha obrigação como pastor pregar o evangelho. O Senhor Jesus pregou a 2 povos, só a 2 povos, aos pecadores, porque para Deus não enviou Jesus para falar para os ricos e para os pobres. Deus não enviou Jesus para pregar para os negros e para os brancos. Deus não enviou Jesus a pregar para os estudados e os que não são estudados. Deus não enviou. Deus enviou Jesus para falar com os pecadores e com o seu povo, a sua igreja. Para Deus só existia 2 povos que Jesus falava: para pecador, arrepende-se, perfeito? E para a igreja, vocês lavam o copo para o lado de dentro, para o lado de fora, mas para o lado de dentro vocês são podres. Então Jesus estava julgando a igreja quando disse isso? Não, de forma alguma. Jesus estava dizendo não ao pecado concebido com consciência, e porque queriam beneficiar a si mesmo, vendendo animais, pombas, cabras, ovelhas e até animais grandes dentro do templo, barganhando dentro do templo para tomar dinheiro dos outros, porque onde tinha comércio, que Jesus chuta com o azorrague, chuta as bancas de comércio, é dentro do templo, Miriam, não é fora. Então quando Jesus dizia não, e falava: o que vocês são é sepulcro caiado, Jesus não era juiz, Jesus não estava julgando eles. Quando Jesus não julgou ninguém na terra, pode ler os evangelhos, você não vai descobrir Jesus julgando ninguém, porque julgar é dizer para onde aquela pessoa vai, qual é o fim dela, qual é a condenação dela, e Jesus não disse isso nem para Judas, não é, filho? O que Jesus disse para Judas? Amigo, por que você veio? Ele poderia ter dito: vai para o inferno, hein, cara. Então isso é uma coisa muito linda que a gente tem que aprender como igreja. Quando a palavra, ou quando você é denunciado por algum erro que você comete publicamente, ou que você comete porque você está a fim de cometer, ou porque você comete porque você não está nem aí e tal, quando alguém fala, o teu pastor, ou a tua mãe, ou o teu pai, ou seja lá, quem for, olha o que você está fazendo, isso não é julgar. Julgar é dizer: o que você está fazendo vai te levar para o inferno, você vai para o inferno por causa disso. Isso é julgar, porque aí eu estou definindo que você vai para o inferno ou para o céu, que você vai ou para colar ou para sei lá onde. Então aí eu estou julgando. Então isso é uma coisa muito importante para a gente aprender que quando a palavra fala com a gente, quando o pastor está pregando a palavra, ou quando alguém está conversando com você e está a fim de te dar um toque sobre um erro que você está cometendo, e que você sabe que está cometendo, e que você sabe que está fazendo, o que você está fazendo não está certo, está me julgando? Não, isso não é julgar, isso é denunciar um erro que não está certo. Julgar é dizer para onde essa pessoa vai, que você e nem eu e nem nenhum ser humano podemos dizer: ó, fulano vai para o inferno. Eu não posso dizer isso, mas que ele rouba, ó, fulano vai para o inferno. Eu não posso dizer isso, mas que ele está transformando a igreja num centro de macumba, isso ele está. Ó, fulano vai para o inferno, não é? Fulano vai para... Não, eu não posso dizer que fulano vai para o inferno, mas que manipula para arrumar um troco, manipula, não é, Marcelo? Ó, eu não posso dizer que fulano vai para o inferno. Não, fulano não sou eu que vou definir quem vai para o inferno, mas que está por livre e espontânea vontade traindo a esposa, isso é fato.
Então isso nós precisamos aprender como igreja, porque às vezes vem uma mensagem, pô pastor, hein, falou de mim, pô, está me julgando. Não, não estou julgando, de maneira alguma eu te julgaria. Eu não tenho poder para te mandar nem para o céu nem para o inferno. Aliás, eu desejo que você vá para o céu. Esse é o meu desejo, que você vá para o reino de Deus. Então essa é a primeira lição dessa noite. A segunda lição dessa noite é que existem duas formas de pecado, dois jeitos, dois tipos de pecado. Que é isso, pastor? Pecado não é pecado? Eu falei, claro, pecado é pecado. Mas existem dois tipos de pecados, dois sentimentos de pecado. O primeiro é o sentimento de que eu faço porque eu gosto, porque eu quero, porque eu acho que é bom e já era. É isso. Eu faço porque eu gosto. Entendeu? Esse pecado é um pecado que fala da alma para Deus, porque eu gosto. Ó Deus, é o seguinte, eu gosto de fazer. Talvez você nunca tenha falado isso com a tua boca para Deus, mas o que Deus, conhecendo o teu coração, ouve do teu coração. Eu faço porque eu gosto. Eu faço porque é isso que eu quero fazer da minha vida. Não é, Luiz? Hoje nós trabalhamos essa questão juntos, né, Luiz? Luiz, vem cá. Vamos analisar qual é a verdade do coração, não dos lábios. Porque a gente é expert em falar algo, mas o coração ter outro sentimento. A gente é expert em falar algo, mas na alma, no coração, ser outra coisa. Então a verdade, qual é a verdade? Entra para dentro de você nesse momento e se pergunta: qual é a verdade? A verdade é que eu fico procurando piso para mim pisar no meu pecado e falo para o meu pastor, para minha mãe, para meus amigos, para meus irmãos, que eu, não, porque você está me julgando, não, eu fiz isso porque eu não quis, eu não queria fazer isso, mas eu fiz. Ou a verdade é que de fato se comete um erro, uma falha, um pecado, uma agressão contra Deus porque quis cometer, não é? Porque quis cometer. Isso acontece de vez em quando na comunidade, não é? Graças a Deus essa turma que está aqui é uma bênção, mas isso acontece de vez em quando. Então, há algum tempo atrás, 1 ano e meio atrás, 2 anos e meio quase atrás, quer dizer, o Robson foi limpar o soquete do como chama o negócio do espelho do banheiro? Do armário, como chama, tio? Arandela, do banheiro? Quando ele tocou o pano na lâmpada, caiu. Quando caiu um pacote de bolacha. Ele puxou 1, 2, 3, 4, 5. Tinha uns 8 pacotes de bolacha lá dentro, né, Ju? Aí ele falou: meu Deus do céu, tem alguém se matando de comer bolacha aí à noite. E escondendo o negócio lá, coitado, né? Podia falar: ô pastor, então, meu, estou no maior barato de comer uma bolacha, porque, pô, meu, será que não dá? Vou pedir para minha mãe trazer uma bolacha, né? Não, porque quando ele ficava na louça, ele roubava os pacotes de bolacha e comia de madrugada dentro do banheiro. Então quando a gente vai conversar, aí nós vamos conversar com ele: por que você fez isso, cara? Aí eu não sei por que eu fiz, cara, foi uma coisa. Eu falei: nossa, compulsividade com bolacha. Eu conhecia álcool, crack, cocaína, LSD e tal, mas bolacha? Pô, esse problema está fácil de resolver. Vou comprar um pacote de bolacha e resolvemos a compulsividade do irmão. Mas como que alguém, né? Tal, nossa, eu fui maior do que eu e tal. Pô, legal, cara. Foi maior que você a vontade de comer bolacha? Legal. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Porque talvez não importe para mim isso, porque nunca faltou uma bolacha. Pelo contrário, eu queria dizer que hoje nós almoçamos arroz, feijão, salmão, ao molho de alcaparra com queijo e tomate, e salada de repolho, certo? Os irmãos dão glória a Deus porque nós estamos sendo bem tratados por Deus. E vai jantar aposta de cação, e não, você não está convidado.
Já estou falando porque é real, não está convidado, não tem para todo mundo, não vai adiantar. Estou falando a verdade, Laricinha, não tem jeito. Então, qual que é a verdade? Não é, Rodrigo Maia? Qual que é a verdade do meu coração? Será que eu estou falando a verdade? Eu estou cometendo esse erro porque de fato é verdade que esse erro é uma compulsividade minha, é algo que eu não tenho domínio, e quando eu me vejo, eu estou totalmente dominado pelo desejo de cometer essa agressão contra Deus, ou eu estou fazendo isso porque eu gosto, porque eu quero, porque eu defini que eu vou fazer e eu não quero que ninguém. Então é isso que discerne os dois tipos de pecado que eu prego aqui essa noite. Porque eu já identifiquei em mim coisas que faço porque quero, e que poderia evitar, e que poderia não fazer, e que poderia simplesmente não fazer, mas eu faço, por picuinha, por raiva, por ódio, porque eu quero fazer. E eu também já identifiquei em mim pecados que me dói tanto quando eu os cometo, e quando eu olho eu falo: Senhor, se o Senhor tivesse me livrado de ter cometido esse pecado, eu não queria cometer. Eu não queria. Eu não quero ser assim, Senhor. Eu não quero cometer esse erro. Eu não quero fazer isso, Senhor. Eu não quero. O Senhor já me ensinou que isso é errado, então eu não vou fazer. Eu não quero mais. De repente aquilo te pega. E você, a sua mente é tomada. E quando a sua mente é tomada, eu já fui usuário de drogas durante quase 7 anos e meio da minha vida. Eu posso dizer a você que os últimos anos eu usei droga chorando. Eu usei droga olhando para o teto do meu quarto dizendo: pelo amor de Deus, Senhor. Eu fiz parte de um grupo de pessoas que tiravam o que era dos outros. E quantas vezes eu não cheguei em casa com as coisas dos outros e eu tinha que esconder, porque se a minha mãe pegasse, ela quebrava, jogava lá do 14º andar, o andar que eu morava. E lá dentro do quarto eu falava: eu não sei porque que eu estou fazendo isso, eu não preciso disso. Eu tenho uma família, eu tenho comida dentro de casa, eu tenho mãe, eu tenho pai, por que eu faço isso? Mas no outro dia parece que aquele negócio era tão compulsivo dentro de mim, aquela coisa era tão dentro de mim, que parecia que era meu, mas não era. E eu chorava dizendo a Deus: eu não preciso fazer isso, por que eu faço? E eu não vou ser hipócrita com os irmãos, não, isso acontece comigo ainda hoje. Existem coisas que eu faço e que eu penso e que estão na minha vida que eu falo: por que isso? Mas é tão indomável, é tão indomável dentro de mim, que eu venho às vezes para a igreja e falo: Deus, o dia que o Senhor quiser tirar isso de mim, eu estou aqui, tira por favor, porque eu não quero viver assim, eu não quero ser isso, sabe, eu não quero ser assim. Isso é o que difere na mensagem de hoje, os dois tipos de pecado, porque tem pecado que a gente sabe que Deus já nos deu a liberdade dele, tem pecado que a gente sabe que não é compulsividade, não é descontrole, não é uma coisa que te domina. Alguém aqui já viveu isso? Que poderia avalizar dizendo: eu já fui dominado por um pecado. Alguém aqui já foi dominado por um pecado, que quando se via dentro dele, de repente, Fabrício, não é? De repente se olhava e falava: meu, olha onde eu estou, olha o que eu estou fazendo. E o que é pior, eu só conseguia sair desses pecados quando eu os cometia. Isso é uma coisa que também difere os dois pecados. Aquele negócio, aquele pecado que você não tem domínio, aquela coisa que é por fraqueza, aquela coisa que é por domínio do mal que existe em mim e em você. Você só tem arrependimento dele quando você o comete. Quando você faz, você só consegue porque ele te domina de uma forma tão brutal, que você não pensa em nada, não comete nada. Por que você acha que a grande maioria dos casos de sexo antes do casamento na igreja dá em gravidez antes do casamento também? Eu te explico por quê. Porque o namorado começa a namorar
E eles começam a namorar e o pastor deles fala: não fica debaixo do mesmo cobertor, não fica sozinho dentro da mesma casa, não fica assistindo, programando filminho de final de semana quando a mãe foi viajar. Não faça isso. O dia que você fizer isso, você está morto. Mas aí você não ouve o teu pastor, que dirá ouvir o Deus que está usando o teu pastor. Aí você paga para ver. E quando você paga para ver, você começa a ser dominado por um pecado que você não tem domínio. E aí, você começa a se relacionar sexualmente. Alguém aqui gostaria de saber a primeira coisa que acontece com um casal de namorado que começa a se relacionar sexualmente dentro da igreja? Alguém aqui gostaria de saber? A primeira coisa que acontece, eu digo a você: a grande maioria das pessoas que convivem com você sabe o que vocês estão fazendo. Por mais que vocês batam o pé e digam: não está acontecendo, está escrito na testa. Porque o brilho do Espírito Santo, o brilho de Deus, parece que esse pecado é uma coisa, irmão, que agride Deus de uma forma que parece que apaga na mesma hora. Apaga na mesma hora. E aí, você fica ali, respirando por canudinho, tentando levar uma vida, tentando manter uma postura dentro da igreja, tentando fazer com que ninguém descubra, com medo do que o pastor vai falar, com medo do que vai acontecer e tal, mas você não pensa na compulsividade. Toda hora esse pecado te domina, e toda hora que você acaba de cometer o mesmo lixo. É por isso que eu louvo a Deus por eu, particularmente, não ter passado nesse. Eu passei em outros que talvez você não tenha passado, mas eu louvo a Deus por não ter passado por esse, porque deve ser muito terrível, como todos os outros que eu passei. Então, quando acaba o pecado, cai aquele negócio: meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Puxa, porque é como roubar. É como tirar o que é dos outros. Você talvez não tenha essa experiência de enfiar um revólver na cara de alguém e ver o desespero da cara do pai de família, e você tomar aquilo que é dele, saber que ele é pai de família, e você voltar para casa sabendo que o que está dentro do teu bolso é de um cara que trabalhou a semana, o mês inteiro. Você não sabe o que é isso. É mais fácil dizer: que esses vagabundos que estão na cadeia mata tudo, esses caras tá tudo, irmão. Sabe como? Cabeça parecendo uma bigorna. É como o filho que usa droga. Ele sabe que está acabando com a vida do pai, ele sabe que está acabando com a vida da mãe, ele sabe que os dias estão passando, ele sabe que talvez vai olhar para trás e não vai dar mais tempo de ver sorriso no olho da mãe, mas ele continua. É como o casalzinho de namorados que tinha uma vida inteira pela frente, que tinha um chamado especial na igreja, mas que apagou, que morreram. E você sabe por que dá engravidez? Porque o cristão sente vergonha de ter preservativo no bolso. E aí na hora da compulsividade, entortou o zoinho, né, irmão? Não quer saber o que vai acontecer, né? E sabe o que acontece? Acontece casamento às pressas, acontece casamento logo, né, presbítero Ronaldo? Acontece aquela coisa e mata, na grande maioria das vezes mata uma juventude, mata um chamado, mata uma carreira profissional. Não que o filho seja a maldição que mata, mas a responsabilidade que vai se ter que ter com um filho, sem nenhuma estrutura, acontece isso. E eu sei o que é isso, e você talvez também saiba o que é isso: ser dominado por um erro, ser dominado por um pecado que você não consegue. E talvez você também saiba o que é pecar deliberadamente, e talvez isso te doa durante a mensagem que prego essa noite, porque talvez você esteja assim, cometendo coisas porque quer, porque Deus já te deu a porta de liberdade desse pecado, mas você quer, você deseja, é o que te faz bem. Não se trata de algo que te domina, se trata de algo que você quer. É isso que difere os dois tipos de erro.
E é isso que causa transtorno na cabeça de muitas pessoas dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja não sabe lidar. Para qualquer um, o que está acontecendo é sem vergonhice, é só o primeiro pecado. Não, porque essa pessoa está cometendo isso, sabe por quê? Porque é sem vergonha, está cometendo porque quer. Mas às vezes não é isso. Por mais ridículo que seja, às vezes é algo que domina aquela pessoa. Eu estou falando de sexo, eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de pecados, mas tem pecados que são piores, a mentira. Tem pessoas que têm compulsividade por mentira, mente porque quer mentir, mente porque está dominado pela mentira, mente porque deseja, porque aquele negócio alimenta alguma coisa dentro dele. E já tem pessoas que mentem porque deliberadamente acham que mentir em determinadas ocasiões é melhor do que falar a verdade. E isso difere os dois pecados. E a gente, como igreja, temos que nos atentarmos para isso, porque nós, todos nós, existe uma grande probabilidade de todos nós estarmos vivendo os dois tipos. Os dois, Mariana. Tanto o que a gente faz deliberadamente, como o que a gente faz por compulsividade, por uma coisa que vem e que a gente não consegue dominar. Quando vê, já está brigando de novo. Eu falo, meu Deus do céu, por que você briga tanto com tua esposa? Por que você briga tanto com teu marido? Mas não sei, é uma coisa que me domina. Quando ele faz aquilo para mim, acabou. Quando ela faz aquilo para mim, acabou. Por que você não para igreja nenhuma? Porque a igreja não tem parada para você, eu não sei. É porque quando o pastor fala não para mim, eu viro o Saci Pererê e saio pulando. Eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência para nada. Eu gostaria muito que nós pudéssemos essa noite olhar para dentro de nós e nos analisarmos, porque vai ser de suma expressão, vai ser de suma importância que nós saibamos quais são quais, para que nós possamos, de uma forma muito humilde, chegar diante de Deus e dizer: Senhor, por esse aqui, me perdoa por esse aqui, porque esse aqui eu estou fazendo porque eu quero, o Senhor já me libertou desse. Agora esse aqui, Senhor, me perdoa porque sou eu que estou fazendo, mas se o Senhor quiser tirar de mim também, pode tirar agora, porque eu não quero fazer isso aí. Eu não quero estar envolvido nisso, eu não quero falar essas coisas, eu não quero ficar nervoso desse jeito, mas eu fico. Eu não quero fazer isso, mas eu faço. O engraçado é que a saída do pecado sempre é, estão me julgando. Essa sempre é a saída. Estão me julgando, não é? Essa sempre é a saída. Ah, irmão, o que você está falando? Cuida da tua vida, cuida da minha. Facebook virou um mar de cuida da tua vida, né, irmão? Cuida da tua vida, porque cada um cuida da sua, e tal, e não sei o quê. O problema é que a gente não consegue entender que tudo que a gente faz, todo mundo vê. E que a palavra de Deus não vai vir por Deus, porque se Deus viesse aqui, separava na hora. Oh, meu filho, para de fazer isso. Saia que nem Moisés, o filme que os irmãos estavam assistindo na comunidade hoje, né? Com a cara brilhando, para Bragança Paulista toda vez que você teve um encontro com Deus. Mas aí Deus usa o pecador para dizer: é pecado, para de fazer isso, não faz mais isso, está me julgando. E nessa conversa que eu tive com essa pessoa ontem, Deus me mostrou uma saída muito melhor do que falar: está me julgando. Porque talvez o que essa pessoa está falando de você seja a mais pura verdade. Talvez o que essa pessoa está falando de você talvez seja a mais pura verdade. Você sabe que uma vez aconteceu uma coisa muito interessante na igreja, uma experiência pastoral que me fez muito bem. Uma jovem que estava no meio da igreja e que tinha uma influência sobre todas as outras jovens da igreja, já estava vivendo uma vidinha mais avantajadinha, sabe? Já estava começando a, né? Não preciso falar. Vivendo uma vidinha já mais liberalzinha no mundão, e estava trazendo para dentro da igreja todo esse ar. E é engraçado porque o ser humano, ele tem muita curiosidade, e é por isso que a gente se ferra pela nossa curiosidade. Porque se bastasse para nós ter Deus, jamais estaríamos no pecado. O problema é que vem um lá de fora dizer: nossa, eu estou vindo de um baile. Aí você fica: nossa,
Nossa, mas como foi? Como se isso fosse ser mais glorioso e mais supridor e mais belo do que estar em um culto. E o que é doído é que muitas pessoas aprendem isso com muita dor, depois de muito tempo. Aprendem que um baile não supera o prazer de estar em um culto. Adeus. E essa menina resolveu fazer uma tatuagem. E para mim, tudo bem, não tem problema nenhum. E aí começou uma discussão na igreja: tatuagem pode, não pode? Irmão, a palavra não é pode, porque eu não sou dono da vida de ninguém. Eu não posso dizer você pode, Luciana, você não pode. O Rogério vai vir aqui e vai dizer: peraí, pastor, qual é que é a tua? Está mandando na minha esposa, rapaz? Está brincando, está pensando o quê? A questão não é essa. A questão não é você pode. A questão é o que você vai fazer, o que vai gerar. Onde é que você fez a tatuagem? Eu fiz atrás da orelha. Beleza. A partir do momento que se fez a tatuagem atrás da orelha, o rabo de cavalo foi o único corte de cabelo. E dentro da igreja, para as outras adolescentes olharem e ver as malditas 3 estrelinhas que não muda na vida de ninguém nada, mas na vida das adolescentes muda. Porque as adolescentes vão ver a tatuaginha no pé, a tatuaginha atrás da orelha da outra adolescente, vão dizer: ai, que coisa linda. Sem falar do que significa a tatuaginha atrás da orelha, né, irmão? Não preciso te falar, né? Nem no pezinho, né? Não vou falar o outro lugar, porque senão você vai me achar muito bocudo, né? Sem falar o que significa, mas até aí tudo bem. Pastor, mas eu posso, não posso? Claro que a sua vida é tua. Só que o Senhor me apoia. Eu digo: aí não. Claro que não. Então o senhor acha que é pecado? Não. Eu não acho, não é por isso que eu não te apoio. É porque você imagina as adolescentes chegando na casa delas, em uma nação em que a tatuagem é mal vista pelos antigos, pela era que está passando, chegando na casa dela com uma tatuagem, diz assim: meu pastor disse que me apoia, pai. Você imagina a filha de pai que vai estar aí para dar um pau em mim: você é um maloqueiro, você é um desgraçado, minha filha está toda tatuada por causa de você, por causa de mim? Não! Calma aí, me tira dessa história. Não é por causa de mim. Então por isso eu não te apoio. Não é porque é pecado, porque eu acho que você está endemoniado por pintar teu corpo. Nada disso. A vida é tua. Eu aconselho a não fazer. Mas se você fizer, eu não te apoio como pastor. Entendeu? Entendi. Deus te abençoe. E por favor, não me ponha em maus lençóis com os pais das adolescentes da igreja. Porque se você me pôr em maus lençóis, eu vou ter que falar publicamente com você dentro da igreja que eu disse para você que não te apoiava como um pastor, que você está fazendo isso por livre e espontânea vontade porque você quer. Estão me julgando, estão isso. Não, não é julgamento. Todo mundo está vendo que a sua tatuaginha atrás da orelha é sensual. É para nego ficar olhando para a pontinha da tua orelha. Porque se você quisesse fazer para você a tatuagem, coloca o cabelo em cima e fica num espelho olhando a tatuagem. Nossa, que linda. Nossa, que linda. Se não fosse para os outros ver, né? Fica olhando. Agora, se você ficar mostrando para todo mundo aqui, os pais das adolescentes vão pegar eu. Você imagina a Ana Júlia chegando em casa falando para o pai: o pastor Duda disse que podia fazer tatuagem, eu vou fazer uma águia nas minhas costas. O Júlia falou: Jô, pastor, pelo amor de Deus, mano, a minha filha está querendo se pintar inteira, não vai dar. Você imagina isso? Então eu não posso te apoiar. Não é porque é pecado, é porque todo mundo está vendo e eu não posso. E aí isso é um mal da igreja. Todo mundo vê a titica que faz lá para trás. E aí quando alguém quer falar: olha, tá a mesma coisa eu. Se eu começar a pegar o dinheiro da igreja e fazer altas viagens, e deixar o aluguel atrasar, e deixar cortar a luz, e deixar faltar papel higiênico, você chegar aqui para ir no banheiro, principalmente as mulheres chegarem: não tem papel higiênico. Sabe o que você vai fazer?
a primeira coisa que você vai falar é: o pastor está administrando mal, a pastora está administrando mal. Eu vou dizer: irmão, está me julgando, irmão? Que negócio que é esse? Você vem no banheiro para usar papel higiênico, para ouvir a palavra? Só que isso é uma saída para eu continuar no meu erro, entendeu? Para eu continuar fazendo as coisas que eu estou fazendo deliberadamente ou por compulsividade. Pode ser que seja, pode ser que seja. A questão é que tudo que a gente faz, alguém vê. Tudo que a gente faz, alguém vê, não é? E tudo que a gente faz, alguém fala. Tem um texto que me chama muita atenção, o texto da ceia. Um dos momentos da ceia diz assim, ó: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ó o conselho: se eu julgasse, peraí, estou na igreja, eu estou vivendo em comunidade, vou fazer um negócio desse? Não vou, deixa quieto, não é, Vinícius? Deixa, não é mais para mim. Se não fiz quando eu estava esculhambado no mundão, vou arrebentar de fazer agora? Para quê? Deixa quieto, não vou cometer esse erro aqui. Mas aí a Bíblia diz assim, ó: mas quando somos julgados, quando nós somos cobrados, quando nós somos quando alguém fala, olha o que diz a Bíblia, está falando de julgamento, hein? Quando somos julgados, na verdade somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então era assim que a igreja deveria ver. Quando alguém chega e fala assim: ô pastor, olha o que você está fazendo, o senhor não está administrando bem, você veio aqui para quê? Para ouvir a palavra ou para usar papel higiênico? Quando alguém fala isso, na verdade, o próprio Deus está me falando: ei, o que você está fazendo é errado, sai dessa, olha o que está todo mundo vendo, olha o que o mundo está vendo, olha o que as pessoas estão vendo, olha o que a tua igreja está vendo, para de fazer isso, você vai ser condenado. Foi o que o Senhor Jesus disse em 1 Coríntios 11, através da boca de Paulo. Então acho que já falei bastante do pecado e o que o pecado faz. E eu acho que essa consciência de nós estarmos tranquilos, tanto para falarmos sobre isso, quanto para recebermos uma conversa a respeito do que nós estamos fazendo. Olha, o que você está fazendo não é legal. Olha, você tem até o direito de dizer para a pessoa: sabe, irmão, olha, eu cometo isso mesmo, mas eu cometo isso porque isso é compulsivo dentro de mim. Sabe, eu faço, mas eu não consigo dominar. Queria até que o irmão me ajudasse, por favor. Ou meu marido, o meu amor, o bem, o amor, o ni. Sabe, eu sei que você está denunciando um erro meu, eu sei disso. Só que eu queria ser sincero com você. Eu estou cometendo esse erro, mas eu não quero cometer. Ou ao contrário, eu estou cometendo um erro e eu vou parar, porque eu estou fazendo por pirraça, eu estou fazendo porque eu quero. Independente de como nós estamos pecando, o fato é que o peso do pecado é grande. E aí, na conversa com essa pessoa, ela abordou essa questão e eu disse: não é que é verdade? A mulher pecadora do qual nós lemos entra dentro da casa do fariseu, não é nem convidada para isso, Israel, mas ela entra com um vaso de alabastro cheio de unguento para entregar em adoração a Deus, não é verdade? Não é, Adri? O texto vocês já conhecem. Ela vai lá e diz assim, ó, com a atitude dela: Senhor, eu vim te trazer essa adoração. Com a atitude, ela não fala nada, ela beija os pés de Jesus. Só que o texto deixa claro que ela era uma mulher pecadora. Pecadora. Alguém que não está livre do pecado. Então, acabei de abordar com vocês isso. Alguém que não está livre, quer dizer o quê? Alguém que peca, que não está livre do pecado, ela está pecando. Alguém que preeminentemente é pecador, não é? Olha lá, está falando daquele que premedita, daquele que concebe a ideia de fazer, daquele que já é livre, mas que comete, porque quer, para pirraçar, para chutar tudo pro alto de qualquer jeito. A gente conhece bem essas histórias, né? Preeminentemente pecador, especialmente mal, homens totalmente malvados, especificamente de homens marcados por determinados vícios ou crimes. E aqui ele aborda a questão de ser coletor de impostos,
que na verdade eram como Zaqueu, os publicanos. Então, quando fala mulher pecadora, estava falando de uma mulher que pecava deliberadamente, preeminentemente pecadora, ela fazia deliberado, que pecava também por compulsividade, pecava porque estava nela o pecado, ela não conseguia parar. Então essa vida que ela leva de pecado, com essa vida de pecado, ela conquista o vaso de alabastro. Vocês já perceberam isso? Fiquei tão feliz de ouvir isso da boca dessa pessoa. Vocês já perceberam que o que ela traz foi produzido no pecado? Foi produzido no pecado, vagão. O que ela traz, irmão, é fruto do pecado. Se esta mulher for uma mulher como todas as outras chamadas de pecadora na religião judaica, provavelmente ela deve ser uma prostituta. Provavelmente seja uma prostituta. Agora a coisa fica pior, porque se ela era uma prostituta, ela comprou um unguento durante um ano com o quê? Com dinheiro do quê? Como ela ganhava dinheiro? Se ela fosse uma prostituta, carinho, com sexo, com adultério. E agora ela vem com o vaso conquistado na vida de pecado. Não é, filho? Ela vem até Jesus, calada, sabendo muito bem quem era, vai para os pés de Jesus e derrama um unguento conquistado no pecado. Isso fala do que, Raquel? Isso fala de nós, que ficamos arrumando um monte de saída para o nosso pecado e brigamos com quem aponta às vezes aquilo que nós estamos fazendo de errado, e deixamos de estar ao lado de pessoas que nos amam porque essas pessoas tiveram coragem de dizer aquilo que está errado em nossas vidas. Mas eu acho mesmo que o que a gente tem que fazer é o que Deus falou a essa pessoa que conversava comigo ontem e que me deu essa luz. Eu acho que o que a gente tem que fazer é pegar a nossa vida de pecado e pegar tudo o que o nosso pecado foi capaz de produzir e dizer a Jesus com uma atitude de entrega: o que eu tenho para te dar, Senhor, tudo que eu produzo em minha vida, eu produzo pecado. Tudo que eu produzo na minha vida, eu produzo pecando. Eu queria muito te entregar algo, mas olha o que eu tenho. É um ser que peca deliberadamente às vezes, compulsivamente às vezes, deliberadamente às vezes, compulsivamente às vezes, mas eu entrego nesse exato momento tudo aquilo que eu conquistei e tudo aquilo que eu pude produzir. Sabe o que isso diz? Diz que ela cometia erros, Thaís, mas que ela não era uma pessoa totalmente jogada à maldade como todo ser humano. Eu roubei pessoas. Eu confesso a vocês que todas as vezes que eu peguei o que era dos outros por causa da droga, aquilo me doía. Eu não queria roubar ninguém, Douglas. E sabe o que é isso, cara? Isso foi a forma como Deus projetou a gente. Porque é assim que eu me sinto, cara. Às vezes eu fico falando: Senhor, se eu pudesse hoje não ir à igreja, eu não iria, porque olha o que eu estou fazendo. Olha como está a minha situação nessa área. E ontem, enquanto essa pessoa me dava um papel para ler, eu falava: meu Deus, é isso. O que eu produzi com os meus erros? O que sobrou dos meus erros? Hoje, irmão, o que sobrou dos teus erros hoje? Pastor, olha, hoje sobrou dos meus erros uma pessoa que tem que lutar contra a compulsividade, uma pessoa que tem que
O que sobrou dos meus erros foi ver a destruição da minha família. O que sobrou dos meus erros foi uma vida financeira desgraçada, porque eu só fiz burrada a vida toda. Passei por grandes empregos, e porque chefe falou para mim fazer aquilo que eu não queria fazer, eu mandei tudo para as cucuia. E hoje os meus filhos têm problemas por conta dos meus erros. Pastor, sabe o que sobrou? Sobrou uma pessoa com vontade de cantar um hino a Deus, porque pregar nunca mais eu quero. Porque cantar nunca mais eu quero, porque orar nunca mais eu quero, ser um obreiro, então está longe de mim ser. Foi isso que sobrou dos meus erros. Sabe o que sobrou dos meus erros, pastor? Um álbum de foto do meu casamento que eu não tenho coragem de queimar, mas que também não tenho prazer em abri-lo, porque o meu marido já tem outro. Sabe o que sobrou dos meus erros? Sobrou um filho que eu amo muito, mas que infelizmente produzi ele nos erros da minha vida. E hoje eu tenho que tentar aniquilar isso da vidinha dele, mas eu não consigo. Sabe o que sobrou dos meus erros, pastor? A vontade de que tudo acabe logo, porque eu não tenho prazer na minha vida. E eu queria dizer a você, esse talvez seja o seu vaso de alabastro. Porque enquanto eu lia aquele papel, eu dizia: Senhor, esse é o meu vaso de alabastro. O que sobrou dos meus erros foi vergonha, pastor. Eu sou envergonhado com... Eu não tenho coragem de falar da minha vida para ninguém. Sabe o que sobrou dos meus erros, pastor? Foi uma má fama. Sabe, queridos, eu queria dizer a vocês que a gente dá tanta ênfase para o vaso de alabastro da mulher, né, irmão? E às vezes a gente dá ênfase tendo que dar, como foi dado aqui há poucos cultos atrás. Irmão, quebre o teu vaso. Irmão, quebre o teu vaso. Vai, quebra o vaso, vai. Legal, é isso. Mas quando eu percebi que o vaso havia sido conquistado no pecado, isso mudou totalmente a intenção com que eu vou quebrar o meu vaso de alabastro hoje aqui. Porque fica parecendo que essa mulher levou uma coisa boa para Jesus. E eu vou dizer a você, talvez o perfume, o cheiro daquele perfume, daquele unguento seja bom, mano. Talvez seja ótimo. Mas aonde ela conquistou, e como ela conquistou, com certeza não foi legal. Eu trago essa mensagem essa noite porque talvez você tenha conquistado coisas em sua vida que não foi legal, e está economizando para com Deus. Está segregando a sua adoração porque você acha que você é pecador, e aí você não pode fazer nada. Eu quero dizer que é o contrário. Pior do que você ficar brigando com quem aponta o teu erro, é você continuar cego no que diz respeito a ele. E melhor do que lutar com quem prega contra o teu erro, é você pegar o teu erro e jogar nos pés de Jesus e dizer: Senhor, com os meus erros eu consegui isso aqui, ó. Com a minha falha eu consegui isso aqui, ó. É isso que eu vou te dar. Talvez agora a gente entenda porque que ela foi com tanta sede e derramou o vaso todo. E um unguento não era barato não, irmão. Não era qualquer pessoa que tinha um vaso de alabastro com um unguento dentro, não. Mas com certeza naquele momento ela entendeu que ela podia ir com todo o pecado dela dentro da casa do fariseu e entregar o unguento que ela conquistou numa vida de pecado. E não só entregar, mas terminar o texto, Jesus recebendo a adoração.
Queria muito que você pudesse fechar os teus olhos. E eu sei que você, como eu, tem uma produção que talvez me impeça de ir até Deus. Mas eu queria muito que a porta da casa do fariseu fosse aberta para você essa noite. Eu queria muito que você tivesse coragem, como aquela mulher teve, de pegar o seu vaso de alabastro e dizer: está aqui, Senhor. E eu conquistei ele errando. É a minha vida, Senhor. É a minha vida. Está aqui. Errei. Compulsivo ou não, errei. Porque eu quis ou não, errei. Eu queria muito te adorar assim. Queria muito que nós tivéssemos coragem de adorar a Deus. Queria muito que você tivesse coragem de entrar na sala do trono, de entrar lá dentro, com todos os seus erros, com todos os seus pecados, com todas as suas falhas, com todas as suas compulsividades. Porque essa é a única saída que a gente tem. Essa é a única saída que a gente tem. Porque do contrário, a gente vai ficar vivendo assim. Se o nosso emocional consegue superar o erro que a gente cometeu, então a gente se sente apto para adorar a Deus. Mas se o nosso emocional não conseguir superar, então a gente pode afundar num mar de desgraça, pensando que Deus não recebe aquilo que é produzido numa vida de pecado. Mas o texto fala que essa mulher entrega o vaso de alabastro e ela era uma pecadora, e com certeza ela não ganhou, ela comprou com muito suor no pecado. E quando ela entrega a Jesus, percebe que o que ela estava querendo era dizer: eu não quero mais pecar, Senhor, me perdoa, Deus, eu não quero mais errar. Eu queria muito que você tivesse coragem de não se julgar, mas pegar tudo isso e ir para os pés de Cristo e jogar tudo isso lá. Faça isso agora. Quem tenho eu no céu além de ti? Fala isso para Deus. Não há na tem terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado. Desesperado de amor, eu estou disposto a morrer por ti. Senhor, é tão difícil chegar diante do Senhor com uma vida de construir no corpo, mas eu quero entregar te adoração. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Se você abre mão, ora isso. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti.
Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Aleluia. Tenha coragem de se levantar e não sair do seu lugar, mas falar com Deus, adorar Ele com palavras de adoração. Você pode se colocar de pé e falar isso com Ele. Diga a Ele aquilo que Ele merece ouvir de você. Fala isso, fala com Deus. Fala um pouquinho com Deus, fecha os teus olhos. Fala com Ele que você deseja não cometer mais tais pecados. Tenha coragem de dizer a Ele estas coisas, Senhor. Quem tenho eu no céu além de ti? Não cometer mais erros. Estou Irmãos, apaixonado. quantos aqui está na mesma situação que eu? Se Deus me livrar de pecados que me dominam e que eu não tenho poder contra eles, a minha vida vai ser muito mais infinitamente melhor do que é hoje com estes tais. Quantos aqui está nessa situação como eu? Você gostaria de ter um tempo para você? Se Deus vai me responder, irmão, eu não sei. Mas eu queria muito me juntar com você para pedir. Deus, me liberta. Eu queria pedir. Deus, me liberta. Eu não quero mais fazer isso. Se você quer isso, eu vou pedir para o Val continuar solando o teclado um pouco e orando também, porque talvez ele seja um desses, e o Tiago também. Mas eu queria que nós tivéssemos esse momento de oração, sabe? De Senhor, me liberta. Quantos gostariam de pedir a liberdade desse erro a Deus? E nós não vamos nos frustrar se Deus não nos libertar. Nós vamos aprender a lidar com eles. E vamos continuar lutando contra eles. E vamos continuar trazendo o vaso de alabastro conquistado com pecado. E vamos continuar debruçando estes tais vasos nos pés de Deus. E Jesus, como conhece o coração da mulher, conhece o nosso também, vai continuar olhando para o nosso coração e sabendo de uma coisa: Ele só faz porque Ele está dominado por isso. E nós possamos orar essa noite, ou talvez amanhã, se percebermos que Deus não nos libertou disso, nós possamos orar como um dia Jó orou: Deus, que o Senhor me livre do Senhor, porque se só Deus pode me libertar disso, que Deus me livre de Deus. E o que Jó estava dizendo é: Senhor, conversa com o Senhor mesmo e veja se eu mereço ser livre disso. E se eu não merecer ser livre, eu vou continuar aos teus pés com um vaso de alabastro que eu conquistei com sujeira, com uma vida que eu trago com sujeira, mas que eu vou continuar invadindo a casa do fariseu e trazendo, porque só o que me resta é trazer. Eu não vou sair dos teus pés. Pode ficar à vontade, sem cantar, Val, só o instrumento, tá? Pode ficar à vontade. Se você deseja orar, pode ficar à vontade.
Você ouviu programa A Luz da Palavra com o Pastor Duda. Este é um oferecimento da Igreja SOS Jesus em Bragança Paulista. Avenida Santa Isabel, número 580, bairro Vila Aparecida, em Bragança Paulista.